plantio de gergelim tem crescido no campo, né? E o cultivo, então, é uma opção, né? A segunda safra do milho. Hoje teve palestra sobre produção da oleaginosa no evento Agrobalsas 2025, que ocorre até amanhã no Maranhão. Sobre o assunto, eu converso agora com o João Henrique Zonta, que é pesquisador da Embrapa Algodão. Muito boa tarde, João. Boa tarde, tudo bem? Prazer falar com vocês. Prazer é todo nosso. Vamos lá, então, o evento está apresentando aí as tecnologias, não é? Conhecimentos para transformar o campo. Mas como é que está, então, o cultivo hoje do gergelim e os avanços aí das cultivares? Tá bom. Então, o gergelim, eu diria para você, talvez nos últimos 10 anos, ele vem crescendo bastante a área cultivada no Brasil. Ele saiu de uma cultura que era produzida basicamente por pequenos produtores na região Nordeste para se tornar uma excelente opção de cultivo em safrinha, principalmente após a colheita da soja, na região do Cerrado. Isso vem se expandindo bastante no Mato Grosso, na região do Vale do Araguaia, tá? E vem crescendo para as regiões aqui também do Mato Piba. O Tocantins já tem plantado bastante, tá? A Bahia já se fez alguns testes. Aqui no Maranhão também já começou alguma coisa de cultivo. A região do Cerrado do Pará também, né? Transição ali da Amazônia para o Cerrado. Então ele vem crescendo bastante e a gente teve aí um boom de sair de 20 mil hectares no início dos anos 2000 para hoje está aí, segundo levantamentos da Conab, na faixa de 650 mil hectares de área plantada. Sendo que do ano passado para esse ano, dobrou praticamente a área plantada de gergelim e a produção aqui no Brasil, tá? E tudo isso a gente vê o reflexo, não é? Hoje aí dessa possibilidade, esse cultivo após aí o milho segunda safra. Agora ele pode ser consorciado com outras culturas? Então, a gente começou agora a fazer estudos para a questão da integração com a braquiária. Seria aquele mesmo sistema do milho integrado com a braquiária, onde o produtor também poderia plantar o gergelim. São estudos iniciais, a gente está no segundo ano de testes, mas tem se apresentado essa possibilidade, tá? Então, assim, para pequenas áreas, ele entrava em cultivos em consórcios, aquele produtor que faz agricultura familiar, trabalha com agroecologia, agricultura orgânica, ele entra nesse consórcio para o produtor, né? E o grande, ele entraria na safrinha, né? Na rotação com a soja, né? Na sucessão, e poderia ser integrado com a braquiária. São estudos que a gente tem feito que tem se mostrado promissor, tá? Bastante promissor esse trabalho aí. Bastante promissor quando for desenvolvido junto com a braquiária. Agora, são quantos cultivares hoje quando a gente fala do gergelim? A Embrapa tem no mercado, basicamente, a gente está com 3 cultivares, tá? Que são a diferença entre elas o gosto, né? Então, a doçura do grão. Então, tem uns que são mais adocicados, que é a BRS Seda, porém ela é uma cultivar ramificada, então para a colheita mecanizada ela é um pouco mais difícil, porque você tem uma perda grande na colheita. Tem a BRS Anaí, que já é de haste única, ela é um pouquinho melhor. E esse ano a gente lançou a nossa primeira cultivar de semente com coloração preta, tá? Que tem um nicho de mercado, principalmente para essa questão da culinária oriental, que eles gostam dessa sementinha preta, né? Quem conhece aí os restaurantes japoneses sabe disso. Mas tem outras cultivares. Tem a K3, que é uma cultivar que veio do Paraguai para o Brasil, que hoje que tem a maior área plantada, com essa cultivar K3. Apesar de ela ter um sabor mais amargo um pouco, ela é mais adotada porque a perda na colheita dela é menor. Um dos problemas da cultura do gergelim, antigamente, era a questão da colheita mecanizada, que tinha uma perda muito grande. Hoje isso tem melhorado com a adaptação das máquinas. É a mesma colhedora de soja, só que você tem que fazer algumas adaptações em velocidade, fechar as peneiras para não se perder tanto. E a K3 é uma das que se perde menos. E o ano passado chegou alguns materiais também que a Atlas Agro trouxe, são os materiais advindos de Israel, que é a BRS Equinon Vitória e a Jordão. São materiais que estão começando a testar também, que tem uma qualidade de ser bem precoce, tem uma produtividade boa e também essa questão de menor perda na colheita. Então a gente tem hoje no mercado umas 6 cultivares que já estão bem sendo trabalhadas aqui no Brasil, tá? Com produtor de semente certificado, vendendo semente de qualidade.
João, você falou em relação ao gergelim preto, tem o branco também. A gente vê os países asiáticos, né? China, por exemplo, consumindo muito, não é, o gergelim e abre então essa janela para o Brasil, né? Enviar a produção. Agora, a Conab, no seu levantamento divulgado hoje, né? Que a gente está colocando aqui, mais de 332 milhões aí de toneladas em relação a grãos. Conjuntura também, segundo o Conab, seguindo favorável aí ao gergelim. Ainda que em Mato Grosso, segundo a Conab, nesta safra tem então ocorrido uma pequena retração aí, perdendo um pouco de área que vinha sendo registrada aí nos últimos anos, não é? Perdendo aí para o milho, mas enfim, segue positivo, não é? Como é que você avalia essa análise, essa conjuntura aí para o gergelim pela Conab? O cenário para o gergelim ainda está sendo bem favorável. Essa questão de expansão de área, ela às vezes aumenta um pouco, retrai um pouco, por causa da questão também, variação do preço do milho. Então, se o milho está com preço bom, o produtor ainda prefere arriscar um pouco no milho. Quando o preço do milho cai um pouco, ele aumenta um pouco a área de gergelim. Mas o cenário é bem favorável, principalmente com essa abertura de mercado para a China, né? O Brasil assinou esse ano um contrato, né, com a China para exportação de gergelim. Então, hoje a gente já tem todos os parâmetros fitossanitários da regulamentação para exportar gergelim para a China. Se eu não me engano, já tem 21 empresas brasileiras que estão certificadas para fazer essa exportação. Então, com essa abertura de mercado para a China, a tendência realmente da área é o cenário ser bem positivo para o cultivo de gergelim aqui no Brasil. E qual o gergelim que a gente vai mandar para a China? É o preto? Não, eles preferem lá esse gergelim de coloração mais branco, mais creme, tá? China e Oriente Médio. O preto ele vai ser mais um nicho de mercado mesmo para algumas regiões que preferem essa questão o Japão, né, consome bastante esse gergelim preto. Seria mais essa parte de culinária japonesa, né? É um nicho mesmo. O grosso, vamos dizer, o grosso da área plantada vai ser com esses cultivares de coloração creme e branca. E essa demanda externa impulsionando aí os países produtores, o Brasil pode atender no futuro essa demanda e mandar cada vez mais, exportar cada vez mais o gergelim brasileiro? A ideia é que sim. Hoje o Brasil exporta em média na faixa de 6% dessa demanda de exportação. O Brasil é o 7º maior exportador, mas a ideia é que a tendência é que isso aumente, porque a gente aqui tem um potencial enorme para expansão de área, né? Então a gente tem a gente aqui falando no Mato Piba, tem uma área imensa de safrinha de quem planta soja, né? Que o milho às vezes não se adequa tanto, porque a janela fica muito curta, então a gente vê que o pessoal anda perdendo bastante milho safrinha aqui, e que o gergelim poderia ocupar esse espaço. Ele não vai substituir o milho, mas ele tem uma grande área para expansão que poderia atender esse mercado externo aí da China. E a gente já vem tendo contato com produtores que já estão se movimentando para fazer essa negociação com a China aí. Inclusive, já temos relatos de visitas de comitivas chinesas aqui ao Brasil para entender um pouco isso aí e começar a fazer parceria tanto para produzir como para comércio também do gergelim. Então, a ideia é que essa área se expanda realmente com essa questão desse acordo com a China. E o AgroMais segue acompanhando essa tendência toda em relação aí ao gergelim, a produção brasileira do gergelim. João Henrique Zonta, pesquisador da Embrapa Algodão. João, muito obrigada pela sua conversa hoje aqui com a gente, análise, né, em relação à pesquisa, né, as cultivares aí que o Brasil tem disponibilizado aos nossos produtores para aumentar cada vez mais o cultivo aí dessa oleaginosa muito apreciada na culinária, não é, João? Obrigada pela essa conversa hoje aqui com a gente e até uma próxima. Eu que agradeço o espaço, obrigado, e a gente fica sempre à disposição aqui. Quem quiser procurar mais informações, entrem no site da Embrapa Algodão, a gente tem várias publicações sobre a cultura e tem bastante informação lá disponível para todos. Obrigado. Obrigada, tchau, tchau.